Uma fala de Lula virou alvo de uma ação no Supremo e está gerando uma enorme repercussão política. Mas o que exatamente foi dito? A declaração realmente pode ser interpretada como ameaça ou tudo não passa de uma disputa política em ano pré-eleitoral? Neste vídeo, você vai entender os bastidores da notícia-crime apresentada por Flávio Bolsonaro e os desdobramentos que podem mexer com o cenário político brasileiro. Flávio Bolsonaro protocolou hoje, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma notícia-crime contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, solicitando a instauração de um inquérito para investigá-lo por incitação ao crime e por ameaça. A ação, a qual nós tivemos acesso aqui no SBT News, se refere a um episódio, vocês vão se lembrar, da inauguração do campus em Catalão do Instituto Federal Goiano. Naquela ocasião, Lula afirmou que traidores da pátria merecem uma punição pior do que a forca, referindo-se ao senador e ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Naquele evento, Lula disse que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro eram vendilhões da pátria. Foi essa expressão que o presidente usou e estava tudo naquele contexto da visita de Flávio Bolsonaro ao presidente americano Donald Trump. Eduardo Bolsonaro também estava lá. A frase de Lula foi o seguinte, ele dizia assim, abre aspas, foram pedir que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. São traidores. Por menos que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merecem os traidores que vão pedir intervenção de um país no nosso? Questionava o presidente. Pensem aí, ele continua. Esse cidadão Flávio hoje na imprensa diz, não falei nada. Todo covarde é assim. Fala uma palavra chula e depois não assume. Fica tentando mentir. O presidente, na verdade, ele usou a Inconfidência Mineira como paralelo sobre a punição do Estado a traidores, mas ele se confunde ao citar esse enforcamento, esse suposto enforcamento de Joaquim Silvério dos Reis, delator de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Na realidade, Tiradentes é quem terminou morto na forca, enquanto o Reis teve perdoadas as suas dívidas com a coroa portuguesa e morreu de causas naturais. Ele faz esse paralelo, ele faz essa confusão histórica, isso é até citado na ação, mas os advogados de Flávio Bolsonaro, eles argumentam que, mesmo com essa confusão, o dano estava feito. E nós dizem que ao vivo a Brasília falar com o repórter Marcos Santos, que traz os detalhes dessa ação. Olá, Marcos, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Oi, Raquel, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Poder Expresso. A notícia crime foi apresentada nesta quinta-feira. Agora o objetivo é que o STF investigue ali as falas do presidente Lula. Falas, como você bem explicou, aconteceram em um evento ainda na semana passada em Catalão, Goiás, a inauguração do campus do IFB, onde o presidente Lula participou. Você bem explicou também, um evento que foi amplamente divulgado pela TV Brasil, de acordo com a nota divulgada por Flávio Bolsonaro, pela equipe de Flávio Bolsonaro. Nessa notícia crime, a divulgação desse evento em rede nacional ali pela TV Brasil aumenta ainda o contexto, né? A gravidade desse caso, justamente levando em conta o contexto político atual. Como você citou, dados também de 2016 a 2020, mais de 68 políticos foram assassinados no país. Então, a defesa de Flávio Bolsonaro, a equipe de Flávio Bolsonaro, melhor dizendo, apresentou esses dados de políticos que foram assassinados em relação a isso, também apresentaram alguns critérios específicos, elencaram pontos específicos também nessa notícia crime, porque, de acordo com ele, as falas do presidente em rede nacional atingiram muitas pessoas, incitaram, claro, a violência contra Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro também, e, claro, inclusive ameaçando o pré-candidato à presidência da República. Então, essa notícia crime foi apresentada e, de acordo com Flávio Bolsonaro, o objetivo é que o STF investigue ali essas falas do presidente da República. Você citou muito bem essas falas, Raquel, eu reforço aqui novamente, de acordo com a defesa de Flávio Bolsonaro, os integrantes da família, supostamente, de acordo com Lula, né, melhor dizendo, os integrantes da família Bolsonaro supostamente buscaram apoio de autoridades dos Estados Unidos contra o governo brasileiro, isso fazendo referência ali à viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, o encontro de Flávio Bolsonaro com o presidente americano Donald Trump,
Trump, Eduardo Bolsonaro também, que teria ajudado esse encontro entre as duas autoridades. E também, logo após esse encontro, a gente lembra que a quem nos assiste, o Brasil foi taxado em 25%. Tivemos outra taxação de 12,5%, mas o Brasil foi taxado logo após esse encontro. O presidente Lula culpou Flávio Bolsonaro por isso, e durante esse evento que aconteceu logo depois desse encontro de Flávio Bolsonaro, o presidente Lula acabou falando tudo isso, e isso de acordo com a equipe de Flávio Bolsonaro. Então, um discurso que foi amplamente divulgado, amplamente recebido por milhões de pessoas em todo o país, e claro, alegando aí que que Flávio Bolsonaro seria um traidor da pátria junto com Eduardo Bolsonaro e, claro, a família Bolsonaro como um todo. Agora, a expectativa da defesa é que um inquérito seja aberto, comece ali uma investigação sobre essa fala do presidente Lula e, claro, que ele possa ser punido também por isso. Lembrando ainda mais esse contexto político que nós estamos, eleições chegando logo mais, eles alegam que tudo isso incitam a violência e a ameaça contra Flávio Bolsonaro. Volto com você, Raquel. Muito obrigada. E você, o que achou dessa fala de Lula? Na sua opinião, foi apenas uma crítica política mais dura ou ela ultrapassou os limites e pode ser interpretada como uma ameaça? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu quero saber o que você pensa sobre esse caso.